Salve, salve! Tenho ao fundo aqui o Palácio Guanabara, que há décadas funciona como sede do governo fluminense, governo do estado do Rio de Janeiro, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio. E eu escolhi esse cenário porque a palavra está meio surrada já, mas vale para cá, emblemático do pântano político, era o título original, pântano, mas esgoto é melhor, quer dizer, é pior, né? Mas é melhor porque está mais de acordo com a realidade que a gente vive aqui no estado. E antes de aprofundar o porquê do palácio ser o cenário perfeito, digamos assim, a pergunta chave aqui do vídeo, sem maiores pretensões, mas querendo realmente fazer essa pergunta: por quê? Porque milhões e milhões de brasileiros continuam a votar em políticos, grupos políticos, feudos, latifúndios da política, diferentes estados, regiões, cidades, mesmo sabendo que esses candidatos eleitos, muitas vezes, têm envolvimento, sabidamente, comprovadamente até, tendo sido frequentemente julgados, condenados por envolvimentos criminosos, continuam votando, escolhendo mais do mesmo, né? E aqui no estado do Rio, os eleitores deveriam ser mais cuidadosos ainda, porque de 1998 a 2018, os 5 governadores eleitos tiveram problemas, sérios problemas muitas vezes, com a polícia, com a justiça. 4 governadores foram presos, passaram temporadas atrás das grades: Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão. E Wilson Witzel, eleito em 2018, foi afastado do cargo em 2020. Depois dele veio Cláudio Castro, vice do Witzel, que também acabou sendo indiciado por suspeitas de corrupção, peculato, mas esse caso foi engavetado por instância superior lá em Brasília, né? O inquérito, a investigação foi encerrada por decisão judicial. E nós tivemos também Moreira Franco, preso em 2019 por alguns dias. Ele foi governador no fim dos anos 80 e início dos 90, quer dizer, praticamente todos os políticos, pelo menos de 98 para cá, né? 4 deles foram presos, outro foi afastado. Ai, Jesus, né? E a pergunta que a gente faz, né? Por que continuam os eleitores a votar em políticos, em grupos políticos, né, que acabam sendo habitualmente inimigos dos interesses da população, pensando mais, agindo mais em interesse próprio deles, dos seus grupos, né, dos seus caciques, dos seus domínios, do seu poder, do seu enriquecimento, né? Estou agora no centro da cidade, tempo abriu, esquentou, tirei o casaco, estou indo em direção a um outro prédio histórico do Rio de Janeiro, utilizado pela administração pública estadual. E quanto à pergunta chave do vídeo, eu não tenho a intenção nem a capacidade de responder. Precisaríamos, a meu ver, de especialistas, né? Cientistas políticos, sociólogos, historiadores, economistas, até psicólogos, para tentar explicar o comportamento das massas massificadas, manipuladas, desinformadas, desinteressadas até, infelizmente, né? E eu venho aqui com a intenção de trazer 2 referências para eventual reflexão, debate, enfim, a partir de vivências que eu tive nas últimas décadas, uma delas viajando pela região sudeste do Brasil,
Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, cidades do interior, cidades litorâneas, muitas delas bem pequenas. Eu chegava lá, apresentava uma cartela de candidatos, porque eu estava a serviço de institutos de pesquisa, pesquisa política, né? E aí candidatos a governador, senador, deputado federal. Algumas pessoas não queriam responder, outras diziam que não sabiam, mas muitas acabavam escolhendo algum candidato. E quase invariavelmente, o candidato mais conhecido, assim, de ouvir falar, ou porque apareceu na televisão, ou porque ocupou algum cargo político mais expressivo na região do eleitor ali, né? Ou até na administração estadual. E a gente não tinha, né, internet na época. Eu acredito que o que acontecia ali na pesquisa política se reproduzisse em larga medida nas urnas. O eleitor acabava escolhendo candidato conhecido, mais do mesmo, muitas vezes ajudando grupos a permanecerem no poder. Grupos quase sempre desinteressados da causa pública, né? Desatentos, digamos, em relação às necessidades da população. Eu estou aqui agora diante do Palácio Tiradentes, onde até 2021 funcionou a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que já foi chamada de Gaiola de Ouro em diferentes momentos de sua história, nossa história, né? Dá para deduzir porque a Assembleia ganhou este apelido, né? Gaiola de Ouro. Assim como outras tantas assembleias espalhadas pelo Brasil, representantes de cada estado, a missão ou função das assembleias, dos deputados que atuam nas assembleias aqui no Rio, são representantes de mais de 90 municípios fluminenses, né? A função é de discutir projetos, aprovar leis de interesse público, né? Atendendo às necessidades mais urgentes dos eleitores, da população de cada estado, né? E também fiscalizar o governo estadual, governador, secretários de estado. No entanto, muitas vezes, a legislatura, 4 em 4 anos, se torna um braço podre de governos podres também, né? A serviço das piores causas e em benefício próprio, né? Claro que nem tudo foi ruim ao longo das décadas. Projetos importantes foram aprovados, viraram leis importantes. Tivemos CPIs, eu destacaria a CPI das milícias, que apresentou o relatório final em 2008 e que indiciou mais de 250 milicianos, dezenas deles foram parar atrás das grades. No entanto, isso não impediu que as milícias se expandissem, ocupassem vastos territórios no estado do Rio, e assim como os banqueiros do jogo do bicho, os bicheiros, os chefões do tráfico, décadas atrás, mais recentemente, quem tem influenciado muito no resultado de eleições são justamente milicianos e também lideranças de novas igrejas que surgiram. Vide, né, o que nós tivemos na eleição do Wilson Witzel. Quem quiser pesquisar, está lá na internet. Um determinado pastor, o Witzel estava lá embaixo, na intenção de votos, e da noite para o dia, praticamente, o desconhecido Witzel, a partir desse movimento religioso, desse pedido ou dessa determinação, ele acabou sendo eleito governador para ser afastado do cargo 2 anos depois. Nada nem ninguém é perfeito, dizem, né? Bem, para concluir,
Este vídeo eu vou falar agora sobre a segunda referência que eu mencionei, a partir de vivências que eu tive. Essas foram bem mais recentes, viajando também pelo Rio de Janeiro, principalmente por duas regiões do estado, mas aqui na capital a gente encontra este fenômeno também, que é rádios FM transmitindo direto propaganda do governo estadual, não só do atual, mas dos anteriores também, mas atualmente com uma intensidade que chama atenção, né? As emissoras, de um modo geral, estão sempre precisando de algum, né, para o orçamento, assim como quase todos os brasileiros, né? E aí, em troca de patrocínio, divulgam, né, notícias sobre projetos, inaugurações de obras, às vezes notícias bem fraquinhas, mas está lá, né, o governo do estado, o nome do governador. Não é uma prática ilegal, né? Mas eu considero muito injusto, desigual, né? Porque é o poder econômico definindo a realidade política, o futuro político, né? Mais do mesmo, quase sempre, né? Os mesmos grupos, os mesmos políticos. E a conclusão que eu traria é de que hoje nós temos a internet, as mídias e redes sociais, então não tem desculpa para ficar na zona de conforto, entre aspas, da desinformação. Não sejamos alienados políticos. Vamos sair das nossas bolhas, ouvir o outro lado, debates que nós temos online, sair do que nós conhecemos, nos abrir para outras possibilidades de conhecimento, informação, referências, para decidirmos com maior lucidez, sabedoria política, para não continuarmos cometendo erros crassos e que acabam levando nossos governadores para o chilindró, para a cadeia. E isso vale do vereador ao presidente da República, porque nós temos casos bem recentes, né, de grandes decepções, de grandes farsantes, mentirosos, né? E que acabaram caindo em desgraça para a maioria dos eleitores. No entanto, é preciso estar muito ligado, porque o marketing está aí, as redes sociais, as fake news. Não sejamos omissos nem cúmplices dos piores corruptos. Que a gente escolha, pelo menos, os políticos que tenham um mínimo interesse no bem-estar da população, não é? E não políticos e grupos que não estão nem aí, como a gente viu não faz muito tempo no poder, né? Tanto aqui no estado do Rio quanto no Brasil. Ai, ai. É isso então. Um grande abraço, muito obrigado pela companhia, por acompanhar esta pequena saga política fluminense, mas que, a meu ver, representa a realidade dos cidadãos, dos eleitores, dos seres humanos brasileiros. Vamos votar bem pela nossa sociedade, por nós mesmos, pelos nossos entes queridos, pelo futuro do nosso país, futuro do presente de preferência. Grande abraço, até a próxima!